Olá, não sei se vocês têm acompanhado aí as notícias sobre a Andressa Urach, as mudanças que estão acontecendo na vida dela, e eu gostaria de comentar sobre isso com vocês hoje. Puxa um banco aí que já vou falar sobre isso. Para quem não tem acompanhado as notícias aí, acredito que a Andressa Urach é conhecida de todo mundo, né? Eu particularmente não conhecia ela antes dela se tornar cristã, conheci ela depois, mas eu li o livro dela, assisti várias vezes o testemunho dela e sempre achei um testemunho muito forte, inclusive me emocionei algumas vezes, também admirava muito a coragem dela de ir na mídia, em programas que ela costumava ir, de uma outra forma, e ela começou a ir levando o testemunho dela para as pessoas. Tenho certeza que ela inspirou muitas pessoas. E agora a gente tem prestado atenção nas notícias que ela rompeu com a igreja, e depois que ela rompeu com a igreja, aconteceram uma série de situações que foram mostrando realmente que a antiga Andressa estava de volta. Agora tenho visto as notícias na TV em relação aos últimos acontecimentos, né? Ela se separou do marido e parece que voltou para as casas de prostituição. Então, quando a gente vê esses casos assim, existem várias opiniões, né? Algumas pessoas pensam que ela nunca mudou, que ela só estava fingindo, né? Mas eu, pessoalmente, eu acredito sim no testemunho dela, acredito sim que ela foi transformada por Deus, que ela teve um momento com Deus, uma conexão muito grande, que fez com que ela renunciasse àquilo que ela era antes. Porém, aí entra uma questão, que é, Jesus disse, lá em Mateus 8, 24, Jesus disse assim, ele conta uma parábola, né, do homem sensato que constrói a casa dele na rocha. E quando nós ouvimos a palavra de Deus, nós temos que ser como esse homem, que pode vir a chuva, o vento, e nada vai derrubar essa casa. Quando a gente ouve a palavra de Deus, mas a gente não segue, a gente não deixa ela realmente transformar de verdade o nosso coração, o nosso gosto, o nosso comportamento, quando não há essa transformação verdadeira, é o mesmo que criar uma casa em cima da areia. Qualquer rio que passa, vento forte, vai levar embora, vai cair. Que é o que aconteceu. Inclusive no livro dela, ela deixa bem claro, agradeço ao Deus da Universal. Então, era muito claro para nós que ela colocou toda a fé dela numa instituição, numa igreja, né? E não propriamente em Cristo. Então, ela na verdade, toda aquela transformação dela muito era parte da doutrina de uma igreja, porque muitas vezes as pessoas se convertem, elas vão para uma igreja e eles já dizem, aqui tu não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, tem que usar assim, tem que usar assado. Só que quem faz essa transformação é Deus. É Cristo quem faz essa transformação. Não adianta a pessoa chegar na igreja do dia para a noite e já ter que mudar o cabelo, muda a roupa, muda isso, muda aquilo. E essas transformações aí rápidas de igreja, isso são doutrinas, isso é superficial. O momento que essa pessoa perde a base, que foi o que aconteceu com a Andressa, ela volta a ser o que ela era antes, porque ela não deixou de gostar do que ela gostava antes, né? Isso é muito triste. E Jesus também disse em Lucas, em Lucas, no capítulo 11, versículo 24, que quando um espírito imundo sai do homem, anda por lugares secos, buscando repouso, mas ele não achando, ele retorna, ele diz, vou retornar para a casa de onde saí. E chegando lá, ele vê a casa limpa e vazia, ele então volta e leva com ele mais 7 outros espíritos, que são piores que ele, e eles começam a habitar ali. Então, a pessoa
fica pior do que ela estava antes. Então, assim, infelizmente, isso acontece porque a pessoa, ela não ficou firme na fé com Cristo, ela não foi trabalhando isso diariamente, mês a mês, ano a ano, se conectando cada vez mais com Cristo, porque a nossa luta é uma luta muito grande. A gente não luta contra sangue e carne, a gente luta contra seres espirituais, principados. Imagina quantos demônios ela enfrentava, né? Quando ela fez o livro dela, quando ela dava o testemunho dela, quantas pessoas se inspiraram naquele testemunho, quantas pessoas que pensaram ou que até mudaram de vida por causa do testemunho dela, quantas almas podem ter sido alcançadas com o testemunho dela. E aí, quando o mal consegue, através da vaidade, do ego, do apego ao dinheiro, né? Porque era muito claro que ela estava ali naquela instituição, igreja, esperando receber uma oportunidade financeira, né? Uma prosperidade, porque é o evangelho das ofertas, né? E acabou que não teve esse reconhecimento financeiro que ela esperava. E isso fez com que ela rompesse com a igreja. E a base dela era quase nada. Não tendo base, o que sobrou para ela? Preciso de dinheiro. Ela sempre pensou, preciso de um valor X para me manter na mídia, para me manter nas redes sociais, precisando sempre se mostrar, e as pessoas vendo como ela estava, e ela sempre tem que estar bonita. E aí acabou que é onde o mal entra. Eu sempre digo assim, o mal ele só precisa de uma fresta. Eu não preciso deixar a porta toda aberta, eu deixo só um pouquinho para ele entrar e ele vai vindo aos pouquinhos, ele vai indo, vai abrindo. Quando vê, você tá com uma janela enorme aberta e tu nem percebeu. E é assim que acontece. E é muito triste para nós quando nós vemos isso, porque nós sabemos que muitas pessoas desacreditam no poder da transformação de Deus. Muitas pessoas desacreditam no testemunho dela, né? Olha quantas pessoas que se inspiravam nela. E eu vejo assim que quando eu seguia ela nas redes sociais, chegava a ser chato, porque era sempre aqueles comentários. As pessoas dizendo, ai, agora tu tá maravilhosa, isso aí, continua assim. Mas quem fazia isso, que diz que ela tá maravilhosa, que ela tá linda, analisa a vida dessas pessoas. São pessoas que estão com uma vida totalmente sem regra, uma vida desmoronada e que gostam que as estejam lá com elas, né? Como é que é aquela máxima do Alexandre Crowley, né? Que foi um grande satanista que dizia, faça o que tu queres, pois é tudo da lei, não é? E a Bíblia diz também que tudo é permitido, mas nem tudo convém. Então, assim, é muito complicado. A gente tem que ter muito cuidado. Nós vivemos no mundo, claro que as regras de moralidade hoje são diferentes. Por exemplo, as regras de vestimenta são diferentes de hoje para o tempo de Jesus, por exemplo, né? Mas a gente tem que ter um limite, né? Tem que ter os limites. Porque uma mulher casada precisa, por exemplo, ficar postando foto de biquíni? Por que uma mulher casada precisa participar de concursos com o corpo de fora? Por que uma mulher casada, cristã, vai se associar a uma empresa, a um concurso que denigre a imagem das mulheres, que mostra mulheres sem roupa, fazendo um concurso de quem tem o glúteo mais bonito? Não faz sentido. Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa cristã, eu sou uma pessoa que eu quero seguir o caminho de Jesus, eu não posso me envolver com empresas, com negócios que não são, que Deus não aprovaria, né? Então, isso são portas que a pessoa vai abrindo. Então, é muito triste, mas que também nos serve de lição, para que quando a gente decidir viver com Cristo, a gente tem que viver com Ele, e não por uma instituição, uma igreja, porque nenhuma igreja representa quem é Jesus.
Nenhum pastor vai conseguir representar quem é Jesus, porque pastor é ser humano, né? E a Bíblia diz que vão existir falsos profetas, que está cheio de falsos profetas. E quem vai julgar é Deus. E nós temos que, assim, tentar fugir desses falsos profetas. Mas quem é que está errado? São eles que estão errados. A gente tem que colocar nossa fé em Cristo, em Jesus, e não em pessoas, e não em uma instituição, igreja. A nossa transformação, ela tem que ser nós e Deus, sempre em oração, em conexão com Deus, pedindo para que Ele transforme o nosso coração, pedindo para que Ele transforme nossos gostos. Às vezes a gente tem um gosto muito forte para alguma coisa, tem que orar e dizer, Senhor, não é certo, tira isso de mim, e Deus faz isso. Por que Deus vai deixar dentro da gente desejos que não é de acordo com aquilo que Ele quer de nós? Só que para isso a gente tem que pedir para Ele fazer e deixar Ele fazer. Não adianta eu fingir para as pessoas que não gosto de certas coisas, mas no meu íntimo eu gosto ainda, né? E assim que eu romper com a igreja, ou qualquer coisa que acontecer, que eu perca um pouco minha fé, pronto, eu já deixo isso aflorar, coloco isso de volta. Pedro escreveu isso na sua epístola, então lá em 2 Pedro 2, capítulo 2, a partir do versículo ali 20, a gente também, ele também fala sobre isso, que depois de terem escapado das corrupções do mundo pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro, porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça do que conhecendo, desviarem-se do santo mandamento que lhes forem dado. E aí ele trouxe uma referência de Provérbios 26, que fala que é como um cão que come o seu próprio vômito, ou uma porca que é lavada e vai rolar na lama. Então, é o que a Bíblia diz sobre as pessoas que elas têm conhecimento sobre Jesus, elas são libertas por Jesus e elas conhecem a palavra, mas elas voltam atrás, né? Então, isso é só para a gente refletir um pouco sobre isso e vamos orar para que Deus sempre esteja conosco, né? Que nossos pés estejam sempre na casa do Senhor, independente de qual igreja que as pessoas frequentem, que a nossa fé, ela venha de Jesus, que o nosso ensinamento, que a palavra que a gente siga seja a palavra de Deus e que o nosso coração seja transformado por Jesus e não por doutrinas de igreja. Que a nossa fé seja edificada numa rocha. Então, fiquem com Deus e até o próximo.